Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Tudo certo com vocês? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe tudo aquilo que você colocar a palma de suas mãos, onde você pisar a planta de seus pés. Que Deus abençoe no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, para a gente finalizar o final de semana e iniciar uma semana abençoada com a palavra do Senhor para nossas vidas. Eu quero deixar aqui uma mensagem para você. Eu quero deixar uma mensagem para você que tem um chamado de Deus para a tua vida e que você não flui e que você não desabrocha e que você não rompe por medo. E você que nem sabe do que eu estou falando e que venha a ser chamado pelo Senhor para fazer a obra no devido tempo, essa palavra é para você também. Você que tem medo, você que tem receio, você que fica apreensivo em fazer a obra, em desenvolver o chamado, em seguir em frente, em realmente romper aquela barreira espiritual, você que não consegue fluir porque não consegue compreender aquilo que Deus tem para você, realmente por medo, ou por ação do nosso inimigo, né, que é o famoso diabo, Satanás, o nosso opositor. Ele coloca coisas na nossa cabeça e a dúvida, o medo, a insegurança, a incerteza, ela não parte do nosso Senhor, ela vem realmente do inimigo. Então, para você que tem esse receio, para você que não rompe, para você que tem um chamado, para você que quer fazer a obra, mas que tem medo de algumas situações, essa palavra vai para você. Deixa eu já colocar aqui o slide, porque a nossa mensagem é essa. Esses meus slides que ficam cortados, que ficam desconfigurados quando eu saio do PowerPoint, trago aqui para ao vivo. Mas enfim, não sou eu que separo as sílabas dessa maneira, não, viu, meu irmão e minha irmã? Isso é o programinha aqui que desconfigura tudo. Mas o tema da mensagem é este aqui, ó, que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículos de 4 a 10, que a gente vai ler já já. A responsabilidade é de Deus. Entenda, a responsabilidade é de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Certa vez eu estava conversando com o Júlio, um amigo meu, lá do Ministério de Louvor, né, da igreja, da Missão Apoio, e ele me falou algo assim que realmente faz sentido. Ele falou assim: Clebinho, nós somos o violão e Deus é as mãos, né? Ou seja, quem toca o violão são as mãos de Deus, né? São as mãos. Quem toca o violão são as mãos, mas o som sai do violão, né? Então, nós somos o instrumento e Deus toca através de nós. Então, a ação vem de nós, mas é Deus que faz, é Deus que opera, né? E então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá para o livro do profeta Jeremias, o capítulo 1, versículos de 4 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo.
diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus, que palavra poderosa, que palavra exortativa, né? Animadora, encorajadora de Deus para nossas vidas, como Deus é maravilhoso. Vamos lá meditar nessa mensagem, nessa palavra. Bora. Olha só, é Deus que nos forma. É Deus que formou a mim e é Deus que formou a você. Foi Ele que escolheu qual família você nasceria. Foi Ele que escolheu o dia do seu nascimento, o mês e o ano do seu nascimento. Foi Ele que escolheu se você ia nascer homem ou mulher, tá? Deus criou homem e mulher. Ele escolheu se você ia nascer homem ou mulher. Ele escolheu se você ia nascer loiro, moreno, negro, pardo, japonês, índio. Enfim, Ele te formou. Ele te escolheu. Ele formou, Ele que nos forma. Mas Ele já nos conhece mesmo antes de sermos formados. Então, antes que você fosse um embrião, antes que você tivesse ali, ó, um feto no ventre dessa barriga maravilhosa, dessa grávida, Ele já sabia quem você era, Ele já te conhecia, Ele já sabia o seu nome. Olha só, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Esse é um dos versículos do texto que nós acabamos de ler. Deus falando para a gente, para mim e para você, antes de formá-lo no ventre materno. Olha só, eu já o conhecia. Para pensar, meu irmão, minha irmã. Ou, primeiro, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é obra do acaso. Ei, você não é obra do acaso. Você é uma obra de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Você não foi feito por acaso. Você não está aqui nessa terra de passagem. Você não está aqui a passeio. Você não está aqui para curtir os prazeres dessa vida. Deus tem um propósito na tua vida. Ele já sabia que você nasceria. Ele já tinha decretado toda a tua história. Liga aí o teu sensor, liga aí o teu radar, se conecta com Deus, se conecta com o Senhor se você não é conectado ainda, porque Ele vai falar para você aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Antes de nascermos, Deus já nos designou para um propósito. Então, aquilo que eu falei, cada um tem um propósito nessa terra. Olha só que linda essa ligação aí de Deus com a tua criação. Nós fomos feitos e criados à imagem e semelhança dele. Nós temos o DNA de Deus. Nós somos parte dele. Nós somos semelhantes a ele. Nós somos seres espirituais, que têm uma alma e que está num corpo, mas nós somos espirituais, nós precisamos nos conectar com Deus. Precisamos ter essa conexão com o Senhor. Olha só o que ele diz para a gente. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profetas às nações. Aqui ele está falando para Jeremias. Jeremias, antes de você nascer, eu te consagrei e te constituí profeta. Nem todos são constituídos profetas, sabe? Cada um tem um chamado, cada um tem uma missão. Mas saiba que antes de você nascer, Deus já constituiu essa missão para a sua vida. E como você vai saber o que Deus tem para você? Você precisa se conectar com Ele. Você precisa buscar essa conexão com Deus. E essa conexão com Deus não dá de qualquer jeito, não dá de qualquer forma. Essa conexão com Deus tem que ser forte, tem que ser constante. Você tem que desejar que seja maior, que seja algo que você queime no seu coração, essa conexão com Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a nossa vida. O medo bate e sempre teremos em mente que nunca conseguiremos exercer aquilo que Deus tem preparado para aqueles aos quais Ele escolheu. Aqui eu errei, né? Coloquei Deus ter. Aqui
que não conseguiremos exercer aquilo que Deus tem preparado para aqueles aos quais escolheu. Então, eu conheço pessoas que têm medo, realmente, de fazer. Ficam preocupados com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão achar, de fazer errado, de fazer certo, de não tá fazendo de acordo com a vontade de Deus. Mas se você tiver uma conexão íntima com o Senhor, você vai saber que Ele só quer que você faça. Olha só o que diz aqui esse texto, essa parte do texto, né, do livro do profeta Jeremias. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então olha o medo de Jeremias, né? Quando Deus fala para ele, né? E ele fala assim: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E o medo bate. Mas a gente precisa ter uma conexão com Deus. A gente precisa conhecer a vontade do Senhor. A gente precisa ter uma amizade com o Senhor Jesus. Jesus precisa ser o nosso amigo íntimo. Jesus precisa ser o nosso amigo mais chegado que irmão. Porque ele vai nos ajudar, nos direcionar, nos conduzir. Ele que vai fazer tudo aquilo que tem que ser feito. Lembra? Eu e você somos apenas o violão. As mãos são dele. Mas o que gerará em nós toda essa capacidade de sermos usados pelo Senhor e fazer a obra dele aqui na terra? O que nos dá essa capacidade? A obediência. Então a gente precisa primeiro aprender a ser obediente a Deus. A gente primeiro precisa conhecer o Senhor. Primeiro a gente precisa conhecer o Senhor. A gente precisa entregar a nossa vida para o Senhor. A gente precisa realmente entender a obra da cruz, tá aqui, ó, a cruz. A gente precisa entender o que foi aquilo. Não foi simplesmente a morte e a ressurreição de Jesus. A obra da cruz, ela tem um fim em nós. Jesus, ele veio ao mundo para salvar a nossa vida, mas para que a gente tivesse livre acesso a Deus, que a gente tivesse uma conexão íntima com o Pai, um elo com o Senhor. E a gente precisa conhecer esse Deus maravilhoso. E a partir daí, a gente entender tudo o que Deus é, toda a grandiosidade do nosso Senhor, e a gente aprender a obedecer a Deus. E a obediência que vai nos dar a capacidade para poder realizar a obra dele. Então tá aqui, ó. Olha só o que diz essa parte aqui do texto do profeta Jeremias. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Então, olha só, a gente precisa obedecer. A gente precisa ser obediente. Tudo aquilo que Deus mandar você fazer, você tem que fazer. Como eu sei? Você precisa ter uma conexão com Deus. Você precisa ter um elo com o Senhor. Você precisa conhecer o Senhor. Para você entender o seu chamado, ou você aí que está buscando entender o porquê você está nesse mundo, o porquê tudo isso, porquê a tua vida. Às vezes você fala: o que é a minha vida? O que eu vim fazer aqui? O que Deus quer de mim? Por que eu estou nessa terra? Cara, se conecta com o Senhor. Aí você vai aprender a ser obediente a Ele. Você vai entender que a obediência gera capacidade. A obediência gera capacidade, a obediência gera graça na nossa vida. E a graça é a capacitação de Deus em nós, através do Espírito Santo, para a gente realizar as obras que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Ai, meu Deus, aqui está cortando essa parte aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Sinceramente, eu não vou entender o que eu coloquei ali, porque cortou o slide. Espera aí que eu tenho a capacidade de fazer uma coisa. Espera aí que eu vou dar uma pausadinha aqui e eu vou ler o que está escrito ali naquela parte de cima do slide que está cortado. Eu vou pausar aqui e já volto. Espera aí. Pronto, vamos lá. Bati uma foto aqui e peguei o que não dá para ler lá em cima lá. Tá escrito assim, ó, vamos lá. Eu bati uma foto aqui, ó. A obediência à voz de Deus nos leva a tamanha
agora dá para ler, tamanha maturidade espiritual ao ponto de entendermos que se Deus mandou e nós obedecemos, ele garante e a responsabilidade é toda dele. Presta atenção, ó. Olha o que ele fala aqui para Jeremias, nesse trecho do livro. Olha só, não tenha medo de ninguém. Cara, não tenha medo de ninguém. Olha que coisa... Eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu fico assim, eu já falei para um amigo meu certa vez que eu me sinto um super-herói da Marvel, sabendo quem eu sou no Senhor. Olha só que ele fala, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Oh, Jesus amado, que poder, que maravilha. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Então, quando você realmente é obediente ao Senhor, quando você entende quem Deus é e o que você é em Deus, que você foi criado com um propósito, que você não está nessa terra de passagem, quando você busca no teu coração conhecer o Senhor, quando você busca no teu coração uma conexão íntima e estreita com Deus, você entende tudo isso. E a sua obediência te gera maturidade, a tua obediência te gera maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual vai fazer você pegar esse texto aí e viver esse texto. E de você não ter medo. Eu lembro uma vez que eu estava na escola e tinha um momento de oração que cada dupla de professores faziam a semana. Então, a semana inteira, cada dupla de professores era responsável pela oração inicial no dia, lá na escola, né? Então, as crianças entravam, sentavam na quadra, eles esperavam o momento da oração com louvor, né? E cada dupla de professores entregavam, fazia oração, né? E sempre era eu que fazia a oração, porque a outra professora não gostava, não queria, então sempre o microfone estava na minha mão e eu fazia oração. E muitas vezes Deus, às vezes no caminho da escola, indo da minha casa para a escola, Deus falava comigo, fala assim, 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 assim. E eu falava, né? Às vezes era uma simples oração que era para fazer ali, mas eu falava, entregava uma mensagem para aquelas pessoas que estavam ali, tanto as professoras, os professores, os funcionários, quanto os alunos, né? E eu falava. Aí, certa vez, uma pessoa lá da escola veio e falou para mim assim, olha, eu acho que é melhor você só fazer a oraçãozinha simples ali, o Pai Nosso, a oraçãozinha da criança, porque já tem pai reclamando, não sei o quê, ppp, papapá. Eu peguei e falei para ela assim, eu falei, olha só, então pega o microfone da minha mão. Pega o microfone da minha mão, porque enquanto o microfone estiver na minha mão e Deus mandar eu falar, eu vou fazer. Gostem ou não gostem, reclamem ou não reclamem. Se não querem, eu fale, pega o microfone da minha mão, porque se o microfone estiver na minha mão e Deus mandar, eu vou falar. E é isso, você não tem que ficar preocupado com os outros. Se você está no centro da vontade do Senhor, se você está fazendo aquilo que Ele mandou, obedecendo ao Deus Criador de todas as coisas, tá aqui, ó, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Não se preocupa com os outros. Se você está fazendo a vontade de Deus, você está no caminho certo. Fique em paz, você está no caminho certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Fique em paz, não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que está falando para você e para mim. Vamos lá, mas
O que, na verdade, Deus quer de nós? Então, vamos lá. O que, na verdade, Deus quer de mim e de você? O que Ele quer da gente com tudo isso, né? Então, aqui é o final do texto lá. Olha só o que Deus fala. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos. Deus está falando para mim e para você, para Jeremias, mas para mim e para você. Hoje eu o constituo sobre as nações. Recebe, Senhor, recebe, meu irmão, recebe. Hoje Deus constitui a mim e a você sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. O que quer dizer isso aqui? O que Deus está querendo dizer? Sobre as nações, a tua boca tem poder, a tua rede social tem poder. Às vezes o que você fala aqui, outras nações, pessoas de outras nações estão ouvindo e você nem sabe. Às vezes pessoas que estão no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, na Oceania, onde tiver, a rede social hoje tem um alcance inimaginável. Então Deus está constituindo nós para pregarmos, falarmos sobre Ele para as nações. E Ele constitui a gente sobre os reinos. E o que é isso aqui? Esses reinos? Esses reinos são os principados e as potestades, os dominadores nas regiões celestiais, em que Efésios 6, Paulo nos mostra lá em Efésios 6. Deus constitui nós sobre todos os reinos do príncipe das trevas, de Satanás, todos os reinos, todos os principados, as potestades, Deus está colocando nós sobre eles. Para quê? Para arrancar pessoas das mãos de Satanás. Eu e você fomos constituídos para arrancar mesmo as pessoas das mãos de Satanás. Para derrubar os tronos que Satanás tem no coração das pessoas. Porque todo trono que não é, que Deus não, todo coração em que Deus não está entronizado, é Satanás que está. Jesus disse, aquele que não é comigo é contra mim. Aquele que não ajunta, espalha. Então, todo coração em que Deus não está entronizado, em que ele não é o Senhor, quem comanda, quem reina é Satanás. Então, eu e você fomos constituídos por Deus para arrancar as pessoas das mãos dele, derrubar esses tronos que estão no coração dessas pessoas, para destruir e arruinar os planos de Satanás. Foi para isso que nós fomos levantados, para destruir e arruinar os planos de Satanás. Mas também para edificar. Eu vou trazer ao contrário aqui, ó, tá? Para plantar a palavra, que é a semente. Para plantar a semente no coração das pessoas, para pregar o evangelho e plantar a palavra, fazer a sua parte, edificar o reino de Deus no coração dessas pessoas, arrancar essas pessoas das mãos de Satanás, derrubar esses tronos em que o nosso inimigo estava entronizado e edificar através do plantio da palavra, da pregação do evangelho, edificar nesses corações o trono de Deus. Foi para isso que eu e você fomos levantados. Então, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, para a gente terminar essa mensagem. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você está ouvindo esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, você tem um chamado. Se você está nesse vídeo, se você chegou aqui até o final, se você está aqui até agora, entenda que você tem um chamado. Deus está te chamando. Se você não desenvolveu ainda, se você está buscando entender, conecte ao Senhor. Se conecte a Deus. Busque uma conexão íntima com o Senhor. Gere no seu coração uma vontade fervorosa de querer Deus, de querer Deus, de querer Deus todos os dias da sua vida, como nunca você quis nada, como nunca você quis nada na vida. Você precisa querer Deus como nunca você quis nada na sua vida. E entenda que você tem um chamado e que se você entender, se você buscar conhecimento de quem é Deus, você vai ganhar o Espírito Santo.
porque o Espírito Santo é uma promessa. Você vai ganhar, né, o Espírito Santo vai vir sobre você, vai descer, vai te encher com a presença dele, e aí você vai começar a ter uma vida espiritual madura, você vai começar a adquirir maturidade espiritual, e com essa maturidade espiritual, você vai adquirindo obediência ao Senhor, e essa obediência vai gerar em você um fruto capaz de sair e fazer a obra, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou exercendo o chamado de Deus na minha vida, falando com você e falando comigo também, porque essa palavra também vem para o meu coração, eu recebo isso também, e eu transmito para você. Então, busque ao Senhor e não tenha medo, porque toda a responsabilidade é dele, e não sou eu que estou falando, é a palavra dele. Medita nesse texto de Jeremias aí, medita, pega aí, medita, lê e come isso aí, come, mastiga, fica ali, ó, ruminando em você, para que você entenda o que Deus, qual o poder da obediência ao Senhor, qual o poder de servir ao Senhor, que a gente entenda que nós não servimos a homens, nós servimos a Deus, e que a responsabilidade é toda dele. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe tua semana, no nome de Jesus. Beijo no teu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.